Devocionais, a Bíblia toda em um ano. Hoje, Salmos 90 a 94. A partir do Salmo 90, nós entramos no quarto livro dos Salmos. Diferentemente do livro anterior, que tratou sobre a devastação de Israel, sobre o domínio dos inimigos, sobre todo o sofrimento que o povo desfrutava nesse período, o Salmo 90 em diante, até o Salmo 106, o livro 4, expressa a habitação de Deus com o seu povo. Há muitos salmos reais, de Deus habitando no meio do seu povo. Salmos que expressam o domínio de Deus e a sua presença com o seu povo. O mais antigo dos salmos é justamente o Salmo 90, que abre esse livro 4. Ele começa dizendo: Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Este salmo, atribuído a Moisés e por isso mais antigo do saltério, expressa justamente a eternidade de Deus. Antes que o Senhor formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Ele é Deus. O nosso Deus é o Deus eterno e que tem sido eternamente, permanentemente, o refúgio do seu povo, de geração em geração. Em contraste a isso, Moisés descreve o homem. O homem é reduzido ao pó. Ele tem uma vida curta, passageira como a névoa, os seus dias se acabam como um breve pensamento, e os dias do homem sobem a 70 anos ou em havendo vigor a 80, mas nesse caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Nos versos 11 e 12, Moisés expressa a verdadeira sabedoria. O homem, a menos que seja voltado para Deus, terá uma vida marcada pela ira de Deus, pelo sofrimento nesse mundo. Mas a grande satisfação está em aprender a contar os dias. E isso não se fala apenas de matemática, mas sim de entender qual é o sentido da vida. O homem foi chamado para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. A menos que o homem desfrute disso, ele jamais desfrutará da verdadeira sabedoria e do sentido da vida aqui. E os versos 13 a 17, que encerram o salmo, é uma oração pela bênção do Senhor. Moisés ora para ter satisfação no Senhor, para o Senhor alegrar o seu povo e que seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Que o Senhor confirme a sua obra e assim confirme a obra do seu povo, sobre o seu povo. Este salmo aponta para Cristo, pois mostra a brevidade da vida humana. A morte do homem é uma consequência direta do pecado. E a menos que o homem deposite a sua esperança em Cristo e assim tenha a esperança da vida eterna, ele será, por toda a sua vida, atormentado pela brevidade, pelo envelhecimento, pelas marcas do pecado, pelas dores do corpo, as doenças, e assim será aflito nesse mundo. Mas a solução está em Cristo, naquele que promete vida e vida e abundância, e que nos chama para vivermos a esperança de novos céus e nova terra, na morada eterna com o nosso Deus. O Salmo 91 é iniciado pelo mesmo assunto que abriu o Salmo 90. O Senhor é o refúgio do seu povo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa sobre a do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Até o versículo 8, essa mensagem é repetida de muitas formas, e então no verso 9 ela é aplicada, mostrando o gracioso cuidado de Deus. Todo aquele que puder realmente dizer: O Senhor é meu refúgio, já encontrou um lugar seguro e pode descansar no pensamento de que nada acontece fora de sua vontade. Deus conhece todas as circunstâncias que envolvem seus filhos e os dirige para o seu bem. A esses o Senhor declara: Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Todos aqueles que se comprometem com o Senhor desfrutarão do seu cuidado, serão protegidos e guardados por ele. Este salmo foi citado por Satanás a Jesus na tentação no deserto. E a resposta de Jesus é que não devemos provar ao Senhor. Esse salmo não é um chamado para que nós coloquemos o Senhor à prova, mas para que nós descansemos nele. Portanto, não importa o que passamos, quão aflitos sejamos, quanto pareça que estamos sozinhos, devemos, à luz desse salmo, colocar nossa esperança no Senhor e descansarmos nele. O Salmo 92 foi composto para o cântico no dia de sábado, no dia de louvor ao Senhor, no dia do culto ao Senhor. Este é um salmo que celebra o governo justo de Deus e também a prosperidade dos justos, a forma como Deus abençoa os justos.
O salmo é iniciado com um louvor a Deus. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Essa declaração inicial de louvor é seguida pelo cântico em alegria de ações de graças. Como são grandes, Senhor, as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos! E essas ações graciosas de Deus são vistas na forma como ele age contra os inimigos. O tolo não compreende, o insensato não percebe isto. Ainda que os ímpios brotem como a erva e floresçam, todos que praticam a iniquidade serão destruídos para sempre. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Novamente, há um contraste entre os homens passageiros e Deus que é eterno. E a conclusão do Salmo, dos versos 10 a 15, o salmista declara não somente a bênção como o Senhor concede a ele, mas também a prosperidade de todos que confiam no Senhor. O Senhor cuida e sustenta a todos que pertencem a ele. O Salmo 93 é o primeiro daqueles que vão até o Salmo 100, os salmos reais, que falam do reinado do Senhor. Ele começa primeiro expressando o domínio do Senhor sobre o mundo. Reina o Senhor, ele se revestiu de majestade, o Senhor se revestiu de poder e se cingiu, firmou o mundo que não vacila. Em seguida, ele domina sobre as águas que eram um grande temor para os povos da época do salmista, também são dominados pelo Senhor. Embora os rios levantem o seu bramido, o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das águas. E por fim, o salmista declara o governo do Senhor sobre o seu povo. Os teus testemunhos são fidelíssimos, a tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. O Senhor governa o seu povo por meio da sua palavra, do seu testemunho. Esse salmo real expressa o domínio de Cristo. Cristo é o Rei soberano que venceu o caos, que dominou sobre as águas. É o Rei eterno, que governa para sempre sobre o seu povo. E diante desse mundo caótico que vivemos, devemos confiar no nosso Rei, naquele que governa sobre nós com mão poderosa, que governa sobre até aquilo que parece o caos para nós, que foge do nosso controle como as águas eram para aqueles homens da época do salmista. O Salmo 94 traz novamente um clamor pela justiça do Senhor. Porém, a visão dele se assimila muito com os outros salmos desse livro, com os salmos reais a Deus. Há um apelo para o Senhor para que ele faça justiça. Levanta-te, ó juiz da terra, e dá aos soberbos o castigo que eles merecem. Os soberbos são aqueles que fazem alarde, falam com arrogância, e aqueles que esmagam o povo do Senhor e oprimem a herança do Senhor. Nenhum deles pode se ocultar do Senhor. Como diz o versículo 11, o Senhor conhece os pensamentos do ser humano e sabe que são pensamentos vãos. Bem-aventurado é o homem que é repreendido pelo Senhor, a quem o Senhor ensina a sua lei, pois o Senhor não abandonará o seu povo, ele não desamparará a sua herança. O salmista declara também no verso 17 a sua confiança em Deus. Se não fosse o auxílio do Senhor, a minha alma já estaria na região do silêncio. E o salmo conclui, lembrando do Senhor como um justo juiz. Ajuntam-se contra a vida dos justos e condenam à morte os inocentes. Mas o Senhor é o meu alto refúgio, o meu Deus é o rochedo em que me abrigo. Sobre eles faz recair a sua iniquidade, e pela maldade deles próprios os destruirá. O Senhor, nosso Deus, os destruirá. Este é um salmo que liga a realeza de Cristo com a sua justiça. Cristo foi estabelecido como rei sobre a terra, e um dia ele virá para julgar o mundo. Ele recompensará os justos e punirá os ímpios. E até lá, devemos descansar no Senhor, sabendo que, embora esse mundo seja injusto, um dia a justiça será feita. Cristo virá para punir a injustiça e salvar o seu povo desse mundo de injustiça.